No programa de hoje você vai acompanhar a audiência pública sobre Previdência e as trabalhadoras. Vai relembrar o ato em defesa da educação em São Paulo. E vai conhecer um jogo didático indígena adaptado por um professor da rede pública. Confira. O Educação na TV veio até a Alesp, Assembleia Legislativa de Estado, no dia 27 de maio, acompanhar a audiência pública que tem como tema o impacto da reforma da Previdência para as mulheres. O mercado de trabalho está deteriorando, as mulheres estão nos trabalhos mais precarizados, mais informais, mais intermitentes e um tempo maior de desempregadas, né? Então, essa é a primeira questão. O sistema de capitalização é um sistema criminoso com a população pobre do nosso país, com trabalhadores e trabalhadoras, enfim, com tudo. Então, não é possível nós teremos mais tripla jornada de trabalho. E é um empobrecimento das mulheres que já está acontecendo. Então, é fundamental a informação, é necessária a informação e é necessário discutir. Eu não vejo outra maneira de nós reagirmos ou tentarmos impedir a aprovação dessa reforma da Previdência. E hoje é uma grande audiência aqui na Assembleia Legislativa, ouvindo essas mulheres da capital, exatamente ouvindo técnicos, gestores, sindicalistas, entidades das mulheres sobre os impactos da proposta do Bolsonaro para a Previdência na vida das mulheres. A gente tem observado em todas as audiências de que a proposta do Bolsonaro para as mulheres é muito mais cruel ainda com as mulheres até do que com o conjunto dos trabalhadores. As professoras, por exemplo, é a única idade, inclusive, que é equiparado à idade mínima de homens e mulheres, obrigando as professoras a ter que trabalhar por mais tempo. As professoras já trabalham, né, com a jornada tripla, às vezes quádrupla, né? Ter que dar aula em várias escolas, corrigir prova dos alunos, trabalho dos alunos, além do trabalho doméstico, né? Então, um impacto muito grave sobre a vida das mulheres e que esses dados, esses números estão sendo trazidos pelo conjunto de estudiosas que nós estamos percorrendo em todo o interior do estado de São Paulo e agora aqui na capital. As informações dessas audiências irão exatamente para o Congresso Nacional, para a comissão da qual eu faço parte, a Comissão de Seguridade Social, que é a que trata da Previdência e subsidiar o trabalho dos parlamentares, deputados e deputadas lá em Brasília. Eu, daqui da Câmara Municipal, também venho para poder ter mais escuta, até para que conseguir fazer uma audiência pública também para falar sobre a questão da reforma da Previdência. Ela é uma reforma que é contra as mulheres, contra a classe trabalhadora. Portanto, eu acho que quanto mais a gente ouvir, principalmente do Diese, a gente tem dados para poder discutir e dialogar com outras mulheres que não conseguem chegar nesses espaços de decisão. E é nesse cenário em que 40% das chefes de família são mulheres, em que 59% dos BPCs de idade são das mulheres. As mulheres idosas são chefes de família e essas mulheres vão receber R$400. E aí a gente vai para esse cenário do Chile, que as mulheres idosas estão se matando porque acham que elas estão acabando com as famílias, porque elas viram gastos de remédio, gastos de saúde. Então é nesse momento em que a gente não pode deixar que esse espaço público das mulheres, que é uma luta tão grande, faz só 30 anos que nós mulheres somos iguais aos homens, né? Só que os nossos direitos são negociáveis, sim, é tudo muito recente e exatamente iguais no papel ainda, infelizmente. Na prática e no dia a dia, muito longe. Então, nesse cenário, a gente tem que saber, tem que recordar e tem que estar nesses espaços e conversar com as mulheres do nosso dia a dia, de que os nossos direitos não podem mais ser os primeiros a serem negociados e que a gente não aceita mais voltar para o espaço privado, como estão tentando nos impor. A APEUESP tem promovido e participado de vários debates sobre reforma da Previdência em todo o estado. Para uma categoria que tem 84% de mulheres na base, essa é uma discussão essencial. Essa reforma da Previdência do Bolsonaro acaba com a aposentadoria especial dos professores, que eu costumo dizer que não tem nada de especial, é uma questão mesmo de
da nossa profissão, como a dos rurais, serem consideradas pela Organização Mundial da Saúde como uma profissão penosa. O que é uma profissão penosa? É aquela profissão que é considerada assim, a pessoa é atingido humanamente, né? No caso dos professores, lida muito com comportamentos e tem alteração comportamental, então não tem como ficar mais que 25 anos se mulher, 30 anos se homens nas salas de aula. No dia 30 de maio, estudantes, professores, trabalhadores, mães e pais de família foram às ruas em dezenas de cidades em todo o Brasil para defender uma educação pública de qualidade. Em São Paulo, o ato teve início no tradicional Largo da Batata, no bairro de Pinheiros. A professora Bebel, presidenta da APEUESP, representou a categoria. Nós estamos aqui cumprindo nosso dever de casa, porque a educação, junto com os estudantes, professores, no dia 15, já mostrou que não vai deixar barato, porque nós não nos curvamos, porque nós vamos às ruas, porque quando fala em cortar a educação, fazer o corte de recursos, atinge a educação infantil até a pós-graduação. Eu pergunto, como é possível um estudante de pós-graduação ficar sem bolsas de estudo? Isso não pode acontecer. Nós tivemos, sim, momentos em que essa juventude foi acolhida. E nós tivemos os estudantes nas ruas todas as vezes que a educação foi atacada. Tem professor aqui? Tem trabalhador aqui? Agora mais bonito de ouvir. Tem estudante aqui? É de vocês esses momentos. Esse momento de vocês. E eu estou aqui não como solidária, mas como parte integrante desse movimento em defesa da educação. Após o ato, os manifestantes se dirigiram em passeata até a Avenida Paulista. Você já ouviu falar no Jogo da Onça? Pois é, um jogo que une aprendizado e entretenimento e foi criado pelo povo indígena. Exatamente isso. E aqui, ao meu lado, está o professor Adalberto Santos, que vai contar um pouquinho dessa história. Bom, o Jogo da Onça é um jogo de origem indígena brasileiro. Ele é um jogo originalmente traçado no chão. Ele não é um jogo de tabuleiro. Ele é originalmente traçado no chão, usando pedras ou sementes como peças do jogo. E o jogo envolve muitas outras questões, que é reconhecer, né, gênero, quer falar de gênero, preconceito, o povo mesmo indígena, reconhecer a nossa própria história. Fala um pouco sobre isso. O Jogo da Onça é um jogo que basicamente ele passa por uma onça, né, ele é composto por uma onça e 14 cachorros. Organizar 14 cachorros em torno de um objetivo, que é cercar a onça num lugar do tabuleiro, é preciso, é necessário que o aluno tenha uma série de habilidades bastante específicas para fazer isso. Que ele tenha, por exemplo, vou citar apenas um dos exemplos, um dos elementos, um estado de concentração prolongado. Esse é um dos elementos que eu trato na formação de Jogo da Onça, para professores e para alunos. Tá? Eu citei um elemento, mas poderia citar vários. É um senso de antecipação, o fair play, o jogo justo, o senso de resiliência, porque em jogos se perde e se ganha também. É importante destacar que, por lei, é obrigatório nas escolas o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana e do povo indígena brasileiro, criador do Jogo da Onça. E os professores que tiverem interesse em obter mais informações podem acessar o site www.jogodaonça.com.br.